Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Instituto Cosiner. Hoje, Eliane e eu vamos falar sobre o futuro das constelações, para onde que as constelações estão indo e o que nós, como institutos, prevemos. Bom, para começar, a gente não prevê nada em sentido de oráculo, né? O que a gente fala de prever talvez seja o que a gente está criando inspiração e esperando, né, Li? O que a gente está co-criando aqui como instituto para isso acontecer no futuro, né? É natural que as constelações que ganharam visibilidade, né, e de uns tempos para cá mais ainda, é natural que comece a divergir formatos de se constelar, novas teorias, novos olhares. Simplesmente observamos essa variedade que acontece, que é natural em tudo que expande. Porém, a nossa preocupação como instituto é manter aquilo que é essencial na constelação. A gente precisa sempre estar olhando para a emoção e para o sentimento. Nós não vamos para análise, interpretações, oráculos. Constelação não é nada disso, né, Denis? Ao Exato. contrário. Exato. E só para facilitar para você entender o que a gente quer dizer com sentimentos e emoções, vou dar alguns exemplos. Sentimento pode ser a sensação de eu estou frustrado, eu sinto é, um bloqueio, um peso, né? E emoções já é mais tristeza, alegria, raiva, né? O medo. É isso que a gente está querendo dizer. Com isso que a gente trabalha na constelação, né? O que está passando aqui? Eu sinto medo, eu não consigo olhar, tem um peso. Ou eu me sinto leve agora eu consigo, parece que eu consigo respirar, consigo levantar. É só com isso que a gente trabalha. E a gente vê uma crescente de interpretações em certos lugares e olhares, seja nas redes sociais ou o que for. E a gente acredita muito nessa base que vem, né, da constelação do Hellinger, de seguir pelas emoções e evitar interpretações. Até na forma de ensinar hoje para os nossos alunos, a gente está indo cada vez mais para o básico, passando até leituras mais básicas, didáticas, para eles saberem o essencial da constelação, o essencial do trabalho, que a gente inclui aqui, por exemplo, também a empatia, né? Porque falar de emoção, sensação, como que você vai acessar isso? É pela empatia, ou seja, eu posso olhar aqui para Eliane, a gente está numa conversa amigável e ela está me contando alguma coisa difícil para ela. Se eu tenho empatia, eu posso sentir a dor dela também, no sentido de eu respeito o que está acontecendo com o outro e eu me conecto para que a gente se coloque num lugar parecido, de respeito, né? Então, como que você vê isso, esse treinamento da empatia? Eu vejo fundamental, mas eu não sei o quanto que está sendo passado à frente. Para você que já até ensinou inteligência emocional, né? Ele trabalhou com isso, o professor Mário também tem curso, ensinou curso de inteligência emocional, é uma base forte da constelação, você também como psicólogo, o professor Mário como psiquiatra, acredito que isso tudo está muito forte a empatia nessas áreas também, né? A gente precisa exercer empatia o tempo todo, em qualquer comunicação humana, em qualquer comunicação com o ser vivo, até com os animais, né? A gente precisa ter empatia. Às vezes você está insistindo em brincar com um animal e ele, enfim, deixa o bichinho quieto lá, Você para chega de perto dele e ele brincar. sai. Você chega perto Ele dele, não ele gosta de sai. mim. É um sinal Não, de que ele ele quer não ficar gosta. quieto. Ele não enche minha paciência. E é que nem plantas. Isso. Eu amo planta, né? Como que você vê se a planta está precisando de água? Você precisa botar o dedo na terra. Só que aí, por exemplo, essa planta minha aqui, você tem que colocar o dedo e se ela tiver um pouco úmida, quase seca, é o momento. Se ela tiver seca, já não tá legal. E se a flor tivesse tudo murchinha, caída, aí quer dizer que eu já esqueci da coitada, eu preciso dar um acolhimento para ela. E é até simbólico para as relações, né? Eu preciso ir lá e tocar, né? Eu preciso testar a água. Como que tá essa pessoa hoje? Sinto que ela precisa de mais espaço, eu vou ficar mais na minha. Ou não, eu sinto que eu preciso, às vezes, sei lá, eu tenho um conflito. Não, mas eu preciso resolver isso hoje, eu não posso adiar. É importante para o meu bem-estar também. Então, vamos lidar, vamos fazer. Então, eu vejo muito o futuro da constelação nesse sentido, de levar mais a empatia, ensinar mais disso, que é a nossa base. E eu até estava lembrando esses dias, ele de uma aluna nossa, que ela é bancária.
E ela fez a formação, terminou muito grata na época, mas ela não sentiu de trabalhar como consteladora. Ela falou que, mas ao mesmo tempo, no trabalho dela como bancária, melhorou muito as relações, a forma, principalmente a forma dela ver a estrutura, a situação toda. Então, eu acredito muito em nós, como instituto, que estamos levando, né, a constelação à frente, de poder alcançar pessoas e levar de forma a constelação, que é para você também que quer se aprimorar para o seu eu. Eu acredito nessas ferramentas, por isso que eu também vejo aqui o YouTube como uma extensão do Instituto, é um braço a mais do Instituto de levar o conhecimento à frente. A gente está falando aqui, a gente já está dando dica para vocês de coisas fundamentais para a vida do que a gente acredita, claro, né? E que a gente tomou do Mário, e também o Mário tomou do Hellinger, e ambos também tomaram de diversas referências deles de outras áreas, PNL, da própria psiquiatria e psicologia, assim por diante, né? E é o que nós utilizamos, é a ferramenta que nós utilizamos com nós mesmos. A gente segue se trabalhando, porque para trabalhar com o outro, eu preciso seguir me trabalhando, eu preciso seguir me revisitando. As constelações, elas exigem que nós estejamos abertos para o outro. É fundamental. Então, primeiro, eu preciso me abrir a olhar para mim, para as minhas questões, para seguir crescendo, para seguir desenvolvendo. Quanto mais eu faço isso, mais eu estou apto para Uhum. trabalhar com o outro. E eu estava até refletindo aqui, porque a gente anda conversando bastante na docência, uns tempos atrás, sobre existem formas de constelar, que não que a gente atua, mas que a gente ouve os relatos de alguém que vem buscar constelar com a gente e se surpreende quando a gente fala que ela vai se autorresponsabilizar, que ela vai entrar no papel, que ela vai sentir o que está acontecendo e ela vira e fala: Não, mas eu fiz com alguém e o alguém fez tudo para mim. Eu só fiquei assistindo, foi fazendo os movimentos, só me contando o que acontecia. Nós não somos gurus, nem temos interesse. Nós não somos mágicos, não somos profetas, não somos oráculos para estar fazendo tudo pelos outros e trazendo informações inteiras. Nem é, novamente, não é nem próximo disso o nosso trabalho. E eu, particularmente, não vejo isso conseguindo se manter no futuro. E eu não diria não só das constelações, porque esse é um perfil, né, Eli, que a gente vê em diversas áreas, inclusive até dentro da ciência, né, pode existir cuidadores que se colocam nesse papel. Eu vou resolver tudo para você, você não precisa fazer nada, né? Isso não é exclusivo das constelações, mas a gente está falando aqui do futuro da constelação, e eu não vejo isso conseguindo se manter, porque o que que a pessoa vai levar disso, né, Eli? Se a outra fez tudo por ela, né? Ela não sentiu nada. Essa busca de um milagre, de alguém que vá me ajudar, vai me pegar pela mão e vai me tirar da situação que eu estou, é uma busca da humanidade muito antiga. Certo. E, na verdade, o que nós observamos e praticamos é que se eu não me comprometer com o meu caminho, não sentir o que está acontecendo, ver se eu consigo fazer movimentos ou não, não funciona. Depende de mim. O meu movimento, o meu desenvolvimento depende de mim. Claro que eu busco profissionais para me ajudar, para facilitar, Isso. que é o que Acolhimento e nós facilitação, nos outra coisa. intitulamos. Uhum. Exatamente. A gente acolhe e vai facilitar aquele caminho com o nosso conhecimento, com o nosso estudo e com o nosso preparo. Claro que isso conta, porém, o movimento precisa ser autêntico. Então, eu preciso me comprometer, eu preciso estar ali e sentir cada movimento, atuar cada movimento, porque isso é o que faz a diferença. Isso é o que leva ao próximo passo, e ao próximo passo, ao movimento da vida. Eu também vejo que a tecnologia ela vai seguir com esse futuro das constelações, porque a tecnologia ela é o futuro da humanidade. E lembrar que a constelação ela olha para a vida e nós humanos fazemos parte da vida, né? Então aqui no Instituto nós somos pioneiros, né? Acredito que nós somos os únicos, mas nós somos um dos pioneiros de atendimento online, né? E isso foi antes da própria situação que a gente passou mundialmente nos últimos anos.
até antes, né, você mesmo, ele já atendia, né, pessoas do mundo todo, a gente já tinha esse perfil, digamos assim, de atender online, e a gente sempre acreditou, e não à toa que nós somos também um dos pioneiros de curso totalmente online, né, inclusive devido às situações que a gente passou no passado, nos últimos anos, e a gente segue com esse perfil de atender online, de dar aula online, e a gente vê cada dia mais a força e os resultados a partir dos nossos alunos, a partir dos nossos atendimentos, de ver as pessoas satisfeitas, e assim por diante. Então, eu acho que qualquer revolução tecnológica que surja, a constelação acompanha. Mas por qual razão? Porque a gente está falando de empatia, emoção, sentimento, e são coisas humanas que as máquinas ainda não dão conta de fazer. E, gente, assim, falando aqui entre nós, eu no momento estou fazendo um curso de estudo de datas e mecânica de robôs mesmo, entender como é os algoritmos. E de verdade, não é simples assim. Para um robô, se eu mostrar isso daqui, isso é uma. Eli, eu te mostrei, você já sabe o que que é, né? Ou melhor, vamos mudar o objeto. Isso aqui é o quê? Você sabe o que que é isso, né? O que que é isso aqui? Um óculos. Um óculos. Para um robô entender que isso é um óculos, gente, é muito trabalho e dados, tá? Claro que eles são muito inteligentes e estão avançando, mas tem atividades que são especialmente humanas, que tem a ver também com a nossa espiritualidade, porque a constelação ela abarca esse mundo dessa inteligência espiritual, e quando a gente fala espiritualidade, a gente não está falando de religiosidade aqui, a gente está falando de uma consciência e uma conexão que vai além de um sentido lógico e comprovativo hoje, né? É algo que está muito mais no sentir e no perceber nosso. Então, o papel do constelador vai ser fundamental. E eu vou usar o mesmo exemplo do banco, da aluna do banco. Se vê que os robôs vão realmente ocupar diversos trabalhos de bancos nos próximos anos, porque tudo aquilo que é muito automático, o robô consegue fazer com muito mais facilidade mesmo. Por mais que é muito trabalho para isso acontecer. Mas um banco, entre outros tipos de instituições, né, ele precisa de gente ainda. Dinheiro é emoção, dinheiro não é só lógica. O que está por trás do dinheiro? O que que leva as pessoas para um investimento ou não? Existem caracteres que vão precisar dessa empatia, desse emocional, assim como escola, assim como na saúde. Sim, na saúde, acredito que a robótica vai avançar muito e fico feliz porque eu acho que tem coisas, por exemplo, de tratamento, cirurgias que só um robô para conseguir fazer com a precisão que a gente tem hoje. Que ótimo. Mas e uma pessoa num estado terminal, né, Eli? O acolhimento para essa pessoa, você que já trabalhou com isso. E o caso de uma criança que chega com uma febre e uma mãe preocupada porque é a primeira febre do bebê dela. Um robô vai fazer isso muito em breve? Eu acho que não, né, Eli? Olha, eu acho que nem muito em breve, nem, não vou dizer que é impossível, mas tem uma característica humana que fala de sentimento e de emoção que é insubstituível, pelo menos por enquanto. E por hora vai seguir sendo assim. A percepção, o sentimento, essa empatia é necessária para qualquer serviço, qualquer prestação de serviço, desde uma pessoa que vem entregar algo que você encomendou, Uhum. quando você vai a uma loja para ser. É muito diferente a forma como o outro te atende, se faz empatia com você, se te oferece coisas coerentes com o teu perfil, ou está ali só por estar, porque nós estamos falando de pessoas que querem se aprimorar em todo lugar, em todo serviço tem lugar para o aprimoramento e é necessário que essas pessoas façam a diferença. É muito evidente no bom vendedor, no bom balconista e no mau balconista, no mau vendedor. Muito, Total. muito evidente, que dirá na nossa Exato. área, que lida com questões sensíveis, que lida com questões íntimas de cada ser humano. Como que a tecnologia vai substituir? A tecnologia está ao nosso serviço, o que é muito Uhum. bom, como você colocou. Ela está ao nosso serviço e ainda bem que ela existe. Porém, ela não vai substituir esse desenvolvimento humano que só você pode fazer, que só cada um pode fazer e que é o passaporte para o crescimento. E olha que interessante, né? A gente acabou colocando aqui dois pontos
passado e futuro, porque de um lado esse tema do passado, que tinha muito essa busca do guru, do salvador, não está tendo espaço mais na humanidade até. A gente vê diversas polêmicas, situações que estão acontecendo no mundo. E desse outro lado, o futuro, por exemplo, da tecnologia, como também tem um ponto que ela não vai alcançar. Então, o ser humano, eu sinto que está caminhando para uma consciência do caminho do meio, que é exatamente isso, né? O caminho do meio. Não é nem esse extremo da salvação, olhar para o sol e falar é um Deus, sair dessa ilusão tão grande, né? E ir para mais, peraí, existe algo em mim que é muito mais profundo. Talvez a distância entre eu e o sol é muito menor do que eu imagino, né? E assim como o robô, tudo bem, ele pode ser uma extensão, ele facilita muita coisa para mim, mas muita coisa eu ainda vou ter que acessar dentro de mim. Vai ser comigo. Porque se um dia a gente tem um robô que literalmente pega a gente e faz a gente fazer exercício, a gente já não virou robô, então? Tem que ter, senão, tipo assim, você levantar e fazer exercício, o que que te motiva? Você mandar, falar para alguém que você ama a pessoa, o que que te motiva? Você pode ter, inclusive, o chat GPT, eu descobri que tem gente que pede ajuda para ele para terminar uma relação. Dicas de como falar para terminar a relação. Eu achei engraçado. E eu entendo que tá querendo, a pessoa tá buscando ali um apoio. Mas a emoção que você está sentindo e na hora, o que vai acontecer na conversa, não tem tecnologia que vai fazer por você. E pode até ser que você instale um robô que fale por você, mas e como que vai ficar dentro? Suas vísceras, seu emocional, a sua alma. Robô nenhum consegue mudar isso. E é nesse campo que a gente está, né, Li? No essencial mesmo do ser humano. Isso, esse caminho do meio, que é não esperar nem o milagre desse lado, do misticismo, ou a tecnologia, agora é outro Uhum, misticismo, né? Vamos chamar claro, da mesma exato. forma, também virou um outro Deus, e ir Uhum, para o caminho do meio, onde tudo está em mim, o sentimento, o que eu preciso seguir desenvolvendo, porque esse caminho do desenvolvimento não tem fim, sem ilusões, não tem fim, a gente vai seguir crescendo e se desenvolvendo se eu quero, óbvio. Isso é o que a gente chama da inteligência espiritual, essa percepção do todo, que a gente está conectado, que a gente tem condições de estar aqui agora e sentir o que é para fazer, com calma, com é, calma, sem exigência, sem modelos pré-estabelecidos, sem um exato. formato, sem frase feita, né? Porque o robô vai te dar uma frase feita. Quantas frases feitas a gente tem já decoradas dentro de nós mesmos e a gente aplica para todas as relações? Não funciona. A forma Uhum, de da gente lidar aqui, eu e o Denis, é uma, e se exato. for outra pessoa e tiver uma terceira pessoa, vai ser outra configuração, e a gente está apto para ir se moldando a essa transformação do minuto a minuto, do segundo a segundo, que vai acontecendo na nossa vida, e se entregando para isso. Essa inteligência que todos nós temos e que só precisa ser desenvolvida, acessada. Exato. E, pessoal, eu gosto sempre de reforçar que como que surgiu o curso de constelação, né? O professor Mário, ele disse, eu quero dar um curso do que eu gostaria de ter tido, porque o Hellinger, ele não ensinava constelação, ele não ensinava, ele não era professor, ele sentia que você ia assistindo, e em algum ponto você pegava ali e começava. Essa era a base dele, né? Você que também, né, foi aluna dele, né? Aluna assim, né? Hum? Acompanhou ele, né? E tudo mais. E então o professor criou uma estrutura que vem também de toda essa base dele, embasamento, né, da psiquiatria, psicologia, enfim. A gente começar a nomear tudo, o Mário foi Da até neurociências. foi mímico também, vem da arte, foi professor de yoga, então tem muita referência aí, né, que ele toma e traz, né? Por isso que a gente também estimula muito fazer exercício físico, a meditação. Meditação é uma arte, uma disciplina milenar, né? Tá na humanidade assim como a humanidade já, né? Muito antiga. Então, olha só, o que a gente está carregando e levando à frente. Então, eu vejo muito como que a constelação ela transformou minha vida, e claro, eu trabalho com isso, mas não só nesse sentido, eu vejo que o que que me dá força e o que que me dá ferramentas hoje para eu ter olhado, por exemplo, para um curso que eu estou fazendo que é totalmente mais matemático e logístico e conseguir olhar para uma dor que eu tinha da minha infância de eu não sou bom em matemática. Eu carrego isso desde os meus 8 anos e eu pude olhar e mudar isso.
E eu não fiz uma constelação para isso. Eu fui só seguindo exercícios que a gente vai passando durante a formação e esse autoconhecimento que a gente vai, claro, fortalecendo. É uma habilidade como qualquer outra, que nem tocar violão. Se eu começar hoje, vai ser uma coisa. Daqui a 3 anos eu tocando violão, nossa, vai ser outra se eu tiver a disciplina. Nem se compara, né? Então, eu acredito nisso. E é isso que a gente tem para passar aqui no Instituto e na nossa formação. E nessa busca de passar o conhecimento à frente, a gente decidiu de abrir mesmo algumas vagas para nova turma de formação que está acontecendo agora, está começando agora. Então, hoje e amanhã dia 27 de abril, você pode fazer a inscrição. Vai estar, o link aí aparecendo para você, ou vai estar na descrição, vai estar nos comentários, vai ter lugar de monte aí. E, por algum acaso, você está vendo esse vídeo depois do dia 27, escreve aqui nos comentários, tem interesse na formação, que a Ana Ju vai entrar em contato com vocês, a Ana que faz o nosso atendimento, para tirar suas dúvidas. Às vezes você viu esse vídeo e você fica pensando, poxa, será que é para mim, dentro da minha realidade? Se a Ana não saber responder, ela passa, literalmente, ela passou para mim ou para Eliane e a gente escuta o que aconteceu e a gente responde, né? Pelo nosso olhar como consteladores, né, Eli? Nós estamos com alguns valores exclusivos para você que acessar por esse vídeo, acessar por esse link, ou chamar a gente aqui no chat, né? Depois ali nos comentários, tem interesse. Então, fale conosco para saber sobre essas opções e você fazer parte dessa formação para você que quer ser constelador, ou como os exemplos que eu dei de você que está nessa jornada de crescimento pessoal, profissional, de vida e quer olhar para a vida de olhar sistêmico, de ver que não é separado a vida amorosa e o meu trabalho, uma coisa não tem relação com a outra e ter ferramentas para lidar com tudo isso, tendo olhar sistêmico, mas todas essas habilidades que a gente falou aqui sobre empatia, emoção e sentimento, realmente saber como agir com ferramentas e não esperar nem de lá e nem de cá, mas sim esse caminho de meio que é você.